Bom, gente, agora vamos começar então a resolver a questão 3, né, o teste 3 da prova de física. E assim, antes de começar a ler o enunciado e resolver o exercício em si, eu queria chamar a atenção de vocês para dizer que assim, o exercício 3 é um exercício bem mais complicado do que os outros testes, ele é um exercício bem mais elaborado e que ele é um pouco difícil, não de resolver o exercício, mas sim de começar, porque você precisa ter em mente um certo truquezinho para poder começar a fazer o exercício. Porque assim, só com as informações que você tem no enunciado, você não consegue muito bem saber qual caminho seguir para começar a resolver. Entendeu? Então, o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é assim, não é esperado que vocês saibam como conseguir resolver esse exercício de primeira. Ele é um exercício meio chato mesmo para quem ainda não está com a manha de fazer exercício. Então, o que é melhor, mais recomendado, é que vocês vejam mesmo a resolução desse exercício e, de uma certa forma, lembrem desse tipo de resolução durante a prova. Porque se tiver um exercício com um método igual durante a prova, você não precisa adivinhar como resolver. Você vai lembrar desse exercício e pensar, putz, posso seguir por esse caminho e vai dar certo, tá bom? Então, o método que é usado para resolver esse exercício é o método da energia. Né? A gente vai observar o problema e tentar resolver ele a partir da energia envolvida no sistema. E assim, se você não fez nenhum exercício de prova antes e chega num exercício desse na hora da prova, a chance de você saber que é para usar energia na hora vai ser quase zero, a chance de você saber que é para usar. Porque não é citado nada de energia no enunciado. Então, vejam a resolução, prestem bastante atenção e lembrem disso na hora da prova, tudo bem? Eu vou ler o enunciado agora para vocês vão ver que não tem nada referente à energia, que esse é um método que a gente teve que pensar, deduzir para poder resolver o exercício, mas vai dar certo no final. O enunciado diz o seguinte: um bloco de massa emisão preso a uma mola de constante K descreve um movimento harmônico simples, horizontal, com uma amplitude A1. No instante em que o bloco passa pela posição de equilíbrio, um pedaço de massa Mzinho cai verticalmente sobre o bloco de uma pequena altura, grudando-se nele. A nova amplitude e período são. Então eu anotei aqui na lousa as principais informações do exercício e também aquilo que o exercício está pedindo. Uma outra coisa sobre esse exercício é que ele envolve também um pouco da matéria não só de Física 2, mas de Física 1. Porque quando ele fala que um bloquinho de massa Mzinho cai no grandão, isso representa o quê, em outras palavras? Isso representa uma colisão. E colisão era a matéria de Física 1 lá, referente à conservação da quantidade de movimento, momento linear, essas coisas. Então a gente vai ter que usar isso daqui também nesse exercício para poder chegar na resposta. Não é nada muito absurdo, essa parte de Física 1 é bem tranquilinha, mas deixa o exercício bem completo, né? Eu separei as mais importantes e eu dei destaque principalmente para uma das informações que ele dá no exercício. Ele fala que quando as massas se grudam, né, quando ocorre a colisão, o sistema está exatamente na posição de equilíbrio. Ou seja, o x, nesse exato momento, vale zero. E isso é bastante importante porque, se vocês lembrarem ou souberem, isso é importante saber, né, como é a fórmula da energia dentro de um MHS. A energia, de uma forma geral, ela pode ser escrita dessa forma, né? A energia mecânica ela é a soma da energia potencial com a energia cinética. Nessa resolução, gente, eu vou estar usando o T maiúsculo como energia cinética, porque, assim, geralmente se usa K, só que o K pode confundir com a constante elástica da mola. Então eu vou estar usando o T maiúsculo, tá bom? E por consequência o período vai ser T minúsculo. Então é só uma formalidade de notação para ninguém se confundir. Tô deixando bem claro agora, mesmo assim alguém ficar confuso, pode vir falar comigo depois, tá bom? Então, a energia mecânica ela pode ser escrita de forma geral nessa forma. Só que para um MHS ela também pode ser escrita dessa forma, que é a constante elástica vezes a amplitude do movimento ao quadrado dividido por 2. Isso daqui é uma fórmula, né? Energia mecânica é igual a K a quadrado sobre 2. É uma fórmula do MHS que é bastante importante todos vocês lembrarem, tudo bem? É uma fórmula que não estava no formulário da prova de 2017, então é importante que vocês decorem, né, essa fórmula e também entendam a importância dela para resolver os exercícios. Eu não vou fazer a demonstração dessa fórmula aqui agora porque ela é um pouquinho extensa, mas ela não é difícil. Se você pegar a fórmula da energia potencial, que é kx² sobre 2, e da energia cinética, que é mv² sobre 2, e você pegar as fórmulas, né, as
soluções da equação do movimento, né, que é aquele x igual a cosseno de ômega t mais φ, e o da velocidade, né, que é o x ponto, que daí é só derivar essa primeira. Se você substituir tanto na fórmula da energia potencial como na fórmula da energia cinética, fazer uns agrupamentos, tipo tirar alguns fatores em evidência e tudo mais, você vai acabar conseguindo tirar esse fator em evidência e vai sobrar uma soma de seno quadrado com cosseno quadrado, que daí vai dar igual a 1, então você consegue simplificar a energia mecânica para essa fórmula aqui, tudo bem? E uma coisa importante de se dizer é que durante o MHS, a energia mecânica é constante, tá bom? A energia mecânica não varia durante o MHS. Porém, neste exato problema, como existe uma colisão entre duas massas diferentes, essa colisão vai dissipar energia e vai acabar afetando algumas características do movimento. Dá para pensar de forma lógica nisso, né? Se você tem um bloco se movendo com amplitude A, na hora que uma nova massa gruda com ele, ele fica mais pesado. Como ele fica mais pesado, a amplitude dele deixa de ser do tamanho que era, ela fica um pouco menor. Porque agora pensa, vou ter que gastar energia para mover uma quantidade de massa maior, então a minha amplitude vai diminuir. Então, isso é um raciocínio que, assim, não vai te levar diretamente para a resposta, mas já te ajuda a eliminar algumas coisas. Se você olhar para alguma alternativa que diz que o E2 é um número menor que o E1, tipo, é algum fator menor que 1 multiplicando o E1, mentira, E nada, o A. Se o A2 for algum fator menor que 1 multiplicando o A1, quer dizer que isso está certo. Agora, se esse fator multiplicativo for maior do que 1, já quer dizer que está errado, porque a amplitude ela diminui após a colisão, não aumenta, tá? Então eu vou repetir só para não ficar confuso. Se você vê alguma alternativa escrito A2 igual a algum fator maior que 1 multiplicando A1, tá errado, tá? Porque a amplitude tem que diminuir. O certo é que o fator seja um número menor do que 1, uma razão menor do que 1. Então, eu sei que isso pode parecer confuso comigo só falando, mas eu vou resolver o exercício e isso vai ficar mais claro, tá? Esse é o ponto de partida do exercício, é por aqui que a gente começa. Agora, por que eu destaquei essa informação do enunciado? No enunciado ele fala que a colisão acontece na posição de equilíbrio. Então, toda a nossa análise do problema vai ser pensando que o sistema está na posição de equilíbrio. Se o x é igual a zero, vocês vão lembrar, né, eu até já falei um pouco antes, que a energia potencial é kx² sobre 2. Se o meu x é igual a zero, isso implica que o quê? Que a minha energia potencial em toda a resolução do problema vai ser igual a zero. Essa informação me leva que o U é igual a zero, porque o sistema está na posição de equilíbrio, tudo bem? Isso é bastante importante, isso simplifica a resolução e faz com que a gente chegue na resposta certa. Se a gente não considera isso para o problema, não tem como resolver, tá bom? Então eu já vou até marcar aqui também que o U vale, vou marcar para a parte de baixo aqui, que o U vale zero. Então no final das contas, o que acaba sobrando para a gente? Que a nossa energia mecânica do sistema vai depender só da energia cinética e dessa fórmula que a gente montou aqui. Tudo bem? Então, agora eu vou começar a resolver aqui nessa parte para as duas situações que existem. A situação 1, que é antes da colisão, quando só tem a massa m, e para a situação 2, que é a situação após a colisão, quando temos a massa mzão mais mzinho. Tá? Eu vou escrever aqui, então, que o E1... Como o E1 é só a energia cinética, eu já vou deixar isso escrito, é M. Eu vou escrever x ponto, tá, gente? Porque é a notação mais comum em Física 2, mas vocês podem usar V, tudo mais, é teste, então não tem problema. M x ponto ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a K, lembrando, né, que a constante da mola ela é constante durante todo o problema, então não tem K1 nem K2, A1 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Essa é para a nossa situação inicial do problema. Então, o que eu consigo chegar nisso é que Emão, né? Eu acho que eu já vou até colocar aqui em cima. Já vou deixar tudo pronto aqui na realidade. Não precisa reescrever essa fórmula. Isso daqui é tudo que a gente já precisa saber. Que o Emão vezes x ponto 1 ao quadrado dividido por 2 é igual a K vezes A quadrado 1 A1 ao quadrado dividido por 2. Ah, por que você não simplifica o 2? Porque vai ser importante depois a gente ver a fórmula na sua forma original
para poder fazer as substituições que a gente precisa para achar o que a gente quer. Então eu vou deixar assim a primeiro momento, tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora para a situação 2. O E2... Agora, a massa não é mais só emisão. Como teve a colisão e as massas grudaram, vai ser emisão mais emizinho. Emisão mais emizinho vezes x.2 ao quadrado dividido por 2 é igual a k A2 ao quadrado dividido por 2. Certo, gente? Mas agora vocês devem estar pensando, eu quero descobrir o A2. Só que eu tenho o problema de ter mais incógnitas do que eu consigo lidar, porque tem um x2, x1, tipo, isso daqui atrapalha muito a gente. Então é nesse momento agora que a gente vai usar aquela informação de física 1. Como teve uma colisão, a gente vai fazer a equação da conservação de momento linear, e daí com isso a gente acha uma relação entre a velocidade 1 e a velocidade 2. A conservação do momento linear é bem simples, né? A massa que a gente tinha antes vezes a velocidade que a gente tinha antes tem que ser igual à massa que a gente tem depois, vezes a velocidade que a gente tem depois. Certo? O que eu vou fazer agora é isolar o x2 e substituir nessa equação para tentar fazer o quê? O que eu quero tentar achar é o E1, o E2 em função do E1, para que no futuro eu possa fazer o A2 em função de A1. E é isso que tem nas respostas, né? O A2 em função de A1. Então, eu vou fazer x2 ponto igual a emisão dividido por emissão mais emizinho vezes x1 ponto, tá? E a partir disso eu consigo uma relação entre as velocidades para poder então substituir aqui na fórmula da energia 2 e poder fazer que o E2 saia em função de E1, ok? Eu vou fazer isso daqui aqui nessa parte, tá legal? Então eu vou continuar, eu vou colocar aqui o E2 vai ser igual ao quê? Emissão mais emizinho, vezes, agora eu vou substituir o x2 ponto aqui, vai sair emissão mais emizinho ao quadrado, emissão ao quadrado na parte de cima, x1 ponto ao quadrado, certo? E esse 2 eu vou deixar aqui junto com o x1, tudo bem? Dá para simplificar esse fator de cima com o quadrado de baixo, e o que me sobra é isso. Agora, por que eu deixei então a energia 1, né? A energia 1 nessa forma aqui sem simplificar o 2? Porque com isso eu posso colocar o E1 aqui dentro. É só eu separar esse m quadrado em m vezes m. O que eu vou ter vai ser o seguinte, E2 é igual a emissão sobre emissão mais emizinho, vezes emissão x1 ponto ao quadrado dividido por 2. Né? Deixa eu arrumar esse parênteses aqui que ele está meio atrapalhando. Tudo bem, gente? Então eu consigo saber isso aqui. Isso daqui é exatamente o E1. Então eu consigo dizer que o E2 é algum fator que multiplica o E1. Eu vou escrever isso daqui aqui no lado. Tá legal? Deixa eu apagar aqui para poder escrever. Então eu digo que o E2 é igual a emissão dividido por emissão mais emizinho vezes o E1. Agora eu vou substituir tanto o E1 quanto o E2, substituir tanto o E2 quanto o E1 por essa fórmula que tem amplitude. Por quê? Porque daí, desse jeito, eu vou conseguir colocar junto as duas informações que eu quero, né? Uma que eu quero e outra que eu tenho, no caso, que é o A1, um parâmetro dado, e o A2, que é o que eu quero descobrir. Então eu vou colocar aqui K A2 ao quadrado dividido por 2 é igual a emissão que divide emissão mais emizinho vezes K A1 quadrado sobre 2. Eu consigo simplificar algumas coisas que têm igual dos dois lados, no caso o K e o 2. Me sobra só isso. Agora basta eu tirar a raiz quadrada dos dois lados e assim eu consigo isolar o A2, que é aquilo que eu estou procurando. O A2 vai ser, então, a raiz quadrada de emissão dividido por emissão mais emizinho. Opa, esse M ficou horrível. Tá? Vezes o A1.
que, né, como estava ao quadrado também, na hora que eu tiro a raiz, ele fica fora da raiz. Essa é a primeira resposta do exercício. Falta agora a gente poder calcular o período após a colisão. Então eu vou apagar essa primeira parte aqui da lousa e poder começar a montar o período com vocês. O período, se vocês lembram, ele tem uma relação bastante forte com uma grandeza bem especial do movimento harmônico simples, que é a frequência natural do movimento, né, que é o ômega zero. Se vocês lembrarem, o ômega zero é igual a 2π dividido pelo período, certo? Essa é a fórmula essa é uma das fórmulas que define o ômega zero. Então, com isso, eu vou usar esse pedaço aqui que possui o período para poder achar ele, e também vou usar uma outra relação do ômega zero, que o ômega zero ele é igual a raiz de K sobre a massa do sistema. No caso, como eu estou procurando o período após a colisão, eu vou usar a massa após a colisão, que é o mzão mais o mzinho, tudo bem? Vou ignorar o ômega zero por enquanto e vou usar a relação entre essas duas razões aqui. No caso, eu vou ter que raiz de K sobre mzão mais mzinho é igual a 2π dividido por T2. Basta agora eu isolar o T2 desse lado, e essa raiz, o que estava embaixo vai ficar na parte de cima e o que estava em cima vai ficar na parte de baixo, ainda dentro da raiz. Então eu vou ter que T2 é igual a raiz de emão mais eminho dividido por K vezes 2π. Ok, gente? Essa é a resposta final com relação ao período. Então, com isso, a gente tem as duas respostas, tanto a amplitude quanto o período. Mais uma vez, reforçando, não é um exercício fácil e trivial, assim, não é óbvio de sacar que a gente tem que usar energia. Então, é importante que vocês tenham a fórmula na cabeça e também todos os métodos de resolução de exercício possível, porque às vezes você se depara com um exercício que você pensa, putz, tá faltando informação. Ou às vezes, eu quero achar grandeza tal, que fórmula que eu uso? Vocês precisam saber como trabalhar e é bom saber o método da resolução pela energia porque isso pode ajudar bastante vocês em algum exercício, tá bom? Então, mais uma vez, a alternativa é A, mas todos os testes são letra A a resposta, então essas são as respostas finais, tá bom? Qualquer dúvida, podem vir falar comigo.